dia, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, mais um dia com revelações eletrizantes. A bola da vez, Twitter Files, a parte 2. E dessa vez, os novos documentos que foram aí divulgados demonstram claramente, e até o Elon Musk confirma, que apenas a direita vinha sendo prejudicada no âmbito das redes sociais. E isso não está restrito a jornalistas, influenciadores. O que é que o Elon Musk tem para falar e também os jornalistas que divulgaram o material, e acho que a coisa é interessantíssima. E junto com a parte 1, eu acho que tem tudo para gerar repercussão no Brasil. Vamos comentar bastante sobre isso, mas quero abrir o vídeo de hoje comentando de Brasil, comentando sobre todo o amor que o consórcio tem para dar, vender, emprestar, algumas coisas que estão acontecendo. Falar rapidamente de rede social. Os deputados aí recuperaram suas contas e até já conecta a questão do Twitter. Depois, falar rapidamente do Foro de São Paulo. Dizem que não existe. Isso é uma matéria, na verdade o PT publicou em uma carta da importância da vitória do Dilma, do Alckmin, etc. para o socialismo, não no Brasil, não na América Latina, mas no mundo. Depois vamos falar do Gabas. Ontem não deu tempo, hoje vai dar. Também quero falar sobre economia, não apenas a PEC do rombo. E se der tempo, algumas notícias internacionais e vamos que vamos. Olha só. A questão aí do Rolls Royce. A imprensa não foi atrás. A imprensa não questionou o ocorrido. Porém, a Secretaria-Geral da Presidência da República divulgou uma nota falando que não tem nada de errado, não tem nenhum dano no carro, como foi possivelmente levantado, né, pela mulher do Dilma. E apenas 2 veículos de comunicação da dita grande imprensa do consórcio divulgaram essa nota. Até o momento não vi na Folha, não vi no Estadão, não vi na CNN, não vi no Globo. Eu não achei. Pode ser que esteja lá. Acho que vale a pena dar uma olhada, mas o Google realmente só demonstra Isto é Dinheiro e depois o antagonista também publicou, né? Foram os 2 veículos. A equipe do presidente Jair Bolsonaro informou Isto é Dinheiro, nesta quinta-feira, que o Rolls Royce, carro utilizado nas cerimônias de posse presidencial, está em perfeitas condições de funcionamento. O veículo Rolls Royce, que é utilizado nas cerimônias de posse presidencial, encontra-se em perfeitas condições de funcionamento, situação que se mantém na presente data, diz nota da Presidência da República. A gente comentou muito isso no dia de ontem. Toda a imprensa bateu. É aquela típica matéria que acaba influenciando o jovem, que não sabe nem trocar um pneu. Inclusive, várias das matérias omitiram o fato que o problema apontado foi no banco. E a gente se questiona o que é que pode ter acontecido no banco de um carro que torne ele impossibilitado de ser utilizado. É muita conversa, mas beleza. Continuando aqui na questão que envolve o consórcio, acho que o único veículo que eu vi do consórcio, né, divulgar isso daqui foi o Metrópolis. Uma coisa é absurda, um vídeo que está circulando nas redes sociais. Obviamente não vou mostrar aqui o vídeo, que não compactuar dessas coisas, até também, né, a política da plataforma. Mas só pela manchete você já consegue entender. Bolsonarista leva tapão em frente a quartel em São Paulo. Violência foi registrada em vídeo pela vítima, atacada em Ribeirão Preto. No interior, homem que aparece em vídeo ainda não foi identificado. Pelo menos falaram, né, que pelo menos divulgaram, alguém divulgou. Agora tu já pensou se fosse o oposto? No vídeo, o homem, ele pega uma bandeira do Brasil, ele quebra a bandeira do Brasil e depois dá um tapa. É uma mulher. Já pensou se isso fosse com alguém da esquerda? A repercussão que teria em toda a imprensa? A Globo ia entrar com um plantão. Você lembra do plantão que só aparece assim nos maiores eventos do Brasil? Aí apareceu, ó, bolsonarista aqui, ó, deu tapa na cara. Não ia falar bolsonarista, né? Falar que o apoiador de esquerda apanhou. Com certeza ia falar que era bolsonarista. Mas aqui, fica aí, nesse vai não vai. Só o Metrópolis divulgou, mas ninguém falou nada. Só pra mostrar como é o tratamento. Isso daqui, só pra falar rapidamente de Copa do Mundo, um evento que tá acontecendo. O Casagrande, a gente comentou ao longo do vídeo de ontem, resolveu ser atacando todo mundo. Atacou o Thiago Leifert, atacou o Marcos, goleiro, ex-goleiro do Palmeiras. Atacou o Kaká, atacou o Ronaldo. Atacou mais uma série de jogadores. Aí você vê que o Jornalistas Livres, dando repercussão ao caso, eles colocaram a foto do Kaká e falam o seguinte: os ataques covardes de bolsonaristas como Kaká,
Marcos, Felipe Melo e um bando de lambibotas à Casa Grande é um ataque não apenas a Casão. É um ataque à democracia corintiana e a quem atua contra o fascismo brasileiro. O esporte não está imune à luta de classes. Assinamos embaixo. A esquerda tenta tirar tudo que o ser humano tem. Nem o prazer de assistir uma Copa do Mundo e torcer pelo Brasil, ver bons jogos, bons passes, gols bonitos. Não, esquece isso. Luta de classe. O ataque à democracia corintiana. E falando de ataques à democracia, 2 noites sempre a gente começar a falar do Twitter. O clima no Brasil, eu acho que segue ruim, porque senão o Nardes possivelmente estaria voltando, né, para o TCU, mas mais uma vez o Nardes renovou a sua licença médica. O Nardes é aquele ministro que teve um áudio de 8 minutos, foi vazado. O antagonista divulgou, a gente comentou isso na época, saiu em todos os veículos de comunicação, e aí ele pediu um afastamento, né? Complicado. Ele pediu mais um, disse que vai até dia 17, e aí a Globo dizendo, a gente não sabe se quando é dia 17 ele vai pedir outro. Até o clima não ficar mais ameno, a tendência é que a gente siga nessa toada. E aí uma notícia que acho que também envolve mais ou menos uma situação similar. Animadora por um lado, meio triste por outro, foi o seguinte: os deputados de direita, quase todos, acho que só não a Carla Zambelli, tiveram suas redes sociais restauradas. Isso, os deputados, não atingiu nenhum influenciador, nenhum outro perfil, foi os deputados em especial. E a CNN divulga e diz que esta iniciativa, ela aconteceu após um pedido protocolado pelo Lira, presidente da Câmara. Aí a CNN diz o seguinte: apurou ainda que durante conversas recentes com parlamentares, o presidente da Câmara dos Deputados afirmou que esse foi o primeiro e único movimento que fará em defesa desses parlamentares que, se caso algum dos deputados volte a ter as redes suspensas pelo Tribunal Superior Eleitoral, ele não irá ajudar de novo. Inicialmente, Lira estaria resistente a entrar no assunto, mas, após conversas com o presidente do PL, Valdemar, teria resolvido ajudar enquanto porta-voz e comandante da Câmara. E porque muita gente ainda está meio chateada com toda essa situação. As contas elas foram restauradas, porém, sob algumas determinações. Se voltar a falar isso, a falar aquilo outro, né? Divulgar conteúdo mentiroso, ataques às instituições, democracia, que já sabem, vai ter uma multa aqui, né, descontada do salário, para não ter como, não vou pagar, não tenho dinheiro. Não, vai te tacar descontado do salário. Então, fez algumas pontuações que sabe como são as coisas. Então a turma acha que beleza, recuperou, isso é bom, muito importante, mas a turma esperava um pouco mais. Enfim, parte do jornalismo até pontua essa situação aqui sobre uma possibilidade de uma tentativa de apaziguamento, de melhorar o clima que está no Brasil, né? Tentar reduzir um pouco das tensões que estamos vivendo neste momento, mas não sei. Porque enquanto a gente vê isso daqui, no dia de ontem, o PT entrou na justiça. Não sei se entrou, agora estou na dúvida se entrou, mas foi anunciado em todos os veículos. O PT aí, se não entrou, vai entrar com mais 2 ações contra Bolsonaro. Ambas ações pedindo a inelegibilidade de Bolsonaro e do Braga Neto. Ambas. E uma delas, além desses 2, aí coloca uma série de deputados. O Nicolas, Gustavo Gaia, Carla Zambelli, e acho que a Bia Kicis também tá, que também quer a inelegibilidade dessas pessoas, que é cassar os mandatos. Uma das ações, que é essa aí que é Bolsonaro, Braga Neto e os deputados, diz respeito ao abuso do poder econômico, no que diz respeito à comunicação, espalhando muitas fake news, muitas mentiras, que isso é basicamente aquela AIGE que foi apresentada pelo PT, 81 nomes, até me colocaram no meio dessa AIGE, né? Enfim, quase um procurado no Brasil. E a outra ação seria um abuso da questão, na verdade eu acho um abuso de poder de comunicação, algo assim, outro abuso de poder econômico, diz respeito a essas medidas que foram tomadas ao longo do ano,
onde poderia estar abusando economicamente para tentar se favorecer, meio que comprar a eleição. Eles não questionam a importância das medidas, como Auxílio Brasil, etc., mas estão falando, não, isso aqui é um problema, temos que caçar Bolsonaro. Ao mesmo passo que a gente vê diversas pessoas pregando a prisão de Bolsonaro, falando que ele tem que ser preso, que isso, que aquilo outro. Todo dia algum deputado da esquerda, alguma pessoa ligada à esquerda fala sobre isso. Então eu acho muito difícil realmente falar em apaziguamento, distensionar o Brasil, sabe? Tentar ter um pouco de paz, enquanto você olha para a esquerda, você olha para a imprensa e continua vendo esse tipo de tratamento. Enfim. E aí, que ontem, no final da noite, lá vai o Elon Musk, ele compartilha a Betty Weiss, que já tinha sido comunicado que ela soltaria a parte 2, e diz Twitter Files, parte 2. Pega a pipoca e vamos falar sobre isso, que tem muita coisa e que eu acho que, inclusive, vale questionamentos aí, né? Os senadores já demonstraram um interesse de ir um pouco mais a fundo. O Eduardo Girão falou que iria apresentar um requerimento à Comissão de Finanças, Transparência e Controle. Foi a mesma comissão que tiveram lá aquela audiência pública no Senado, etc., para discutir alguns temas. Já pensou o Girão convocando os funcionários do Twitter, convocando até o próprio Elon Musk, por mais que ele não venha virar notícia na imprensa? E aí a Barry ela fala o seguinte: os arquivos do Twitter, parte 2. As listas negras secretas do Twitter. Uma nova investigação revela que equipes de funcionários do Twitter constroem, sabe, a lista das pessoas malvadas. Lista dos excluídos, dos que não são bem-vindos. E aí evitam que tweets desfavorecidos se tornem tendências e limitam ativamente a visibilidade de contas inteiras ou até mesmo tópicos de tendência. Tudo em segredo, sem informar os usuários. Tópicos de tendência é o Trend Topics. Tem algumas coisas que já aconteceram no Brasil, pelo menos alguns relatos, algumas pessoas que fazem algumas denúncias falando, pô, tá todo mundo falando aqui dessa hashtag, e essa hashtag ela não aparece no Trend Topics, ou assim, não, pô, peraí, essa hashtag tá com não sei quantas centenas de milhares de menções e não tá em primeiro lugar. Quem tá em primeiro lugar é uma hashtag de futebol que tá com 1000 menções. 1000 hashtags tem primeiro. Essa aqui, que não sei quantas mil, não aparece. E a gente vai chegar lá. Aí ela continua falando. O Twitter já teve a missão de dar a todos o poder de criar e compartilhar ideias e informações instantaneamente, sem barreiras. Ao longo do caminho, no entanto, barreiras foram erguidas. E ler isso daqui, não apenas focado no Twitter, até porque alguns usuários pontuaram isso. O Elon Musk só colocou aquela carinha que bota assim um dedinho assim, ó, no queixo, pensando, pode ser verdade. As pessoas pontuando, será que esse tipo aqui de política também não é aplicada em outras plataformas digitais? Outras redes sociais, as mais diversas? Ou só o Twitter que é o malvadão? E aí vamos dar uma olhada. Ela já começa trazendo um exemplo. 3. Tomemos, por exemplo, o Dr. J. Ele, lá atrás, argumentou que o fecha tudo ia prejudicar as crianças. Fecha tudo, a economia vê depois, né? Não, vai sair aqui, ia prejudicar. O Twitter secretamente colocou ele em uma blacklist, né? A lista do que não são bem-vindos, a lista negra de tendências, o que impediu que seus tweets se tornassem tendências. Você vê aqui, ó, Trends Blacklist. Olha aí. Aí você fala, rapaz, tinha um monte de perfil que eu nunca vi na vida. Quer dizer, que eu sigo, mas não aparece nada pra mim do que essa pessoa fala. Não sei se vocês vão lembrar, assim que foi anunciada a possibilidade do Elon Musk comprar o Twitter, teve um período de uns 3 dias e saiu uma notícia na época que as pessoas tinham ativado um negócio no algoritmo e tal, para impedir que a pessoa sabotasse o Twitter. Naquele período, as pessoas estavam ganhando mais de 20 mil seguidores por dia. Os perfis grandes, não qualquer um, né? Perfis grandes. E só acontecia com a turma da direita. Será que diversas pessoas da direita estavam nessas blacklists? Será que tinha uma blacklist global
Não detectava aquele perfil, tinha um perfil mais à direita, colocava assim para tentar limitar o alcance. Mas vamos continuar. Outro exemplo envolve o Dan Bongino. Este cara, eu não sabia, mas ele tem, olha só, um talk show de direita. Direita, não é de esquerda, direita. E com uma certa altura, né, ele também foi atingido por uma lista negra de pesquisa. Aí você vê aqui, ó. Search Blacklist. Isso daqui é uma coisa interessante. Outras redes sociais, nós vemos isso daí. Pensa o seguinte. Todas aquelas denúncias que os deputados já fizeram, e eu tenho certeza que vocês já ouviram falando o seguinte. Quando você vai naquela rede social e você procura pelo meu nome, não aparece. Só aparece quando você escreve o meu nome completo. Nicolas, por exemplo, é um que já falou isso daí quando fui no Pânico diversas vezes. Se você colocar Nicolas, não aparece, tem que colocar Nicolas completo. André Porciúncula também já relatou sobre isso. Só se você colocar o nome dele @completo, senão não aparece. Você não consegue encontrar a pessoa. Interessante. Coincidências, mas esses relatos foram no Instagram. Aí você vê, mais um. Será que agora temos alguém de esquerda sendo afetado? Não. O Twitter definiu a conta do ativista conservador, o Charlie Kirk, para não amplifique. Cadê? Meu mouse? Aqui, ó. Não amplifique. Não deixe que as postagens deles cresça. Não. Segura. Segura. O Twitter negou que faça essas coisas. Em 2018, a Vijaya Gadde, do Twitter, então a chefe de política jurídica e confiança, e Keyvan, o chefe de produto, disseram: não fazemos shadow ban. Não. E acrescentaram: e nós certamente não fazemos shadow ban com base em pontos de vista políticos ou ideologia. Não deixamos a nossa ideologia falar mais alto. Será? O que muitas pessoas chamam de shadow ban, os executivos e funcionários do Twitter chamam de filtragem de visibilidade ou VF. Várias fontes de alto nível confirmaram seu significado. Pense no filtro de visibilidade como uma forma de suprimir o que as pessoas veem em diferentes níveis. É uma ferramenta muito poderosa, disse-nos um funcionário sênior do Twitter. VF refere-se ao controle do Twitter sobre a visibilidade do usuário. Ele usou o VF para bloquear pesquisas de usuários individuais, para limitar o escopo da descoberta de um tweet específico e para impedir que postagens de usuários selecionados apareçam na página de tendências e da inclusão em pesquisas de hashtag. A hashtag que a gente faz não está subindo. Por que a hashtag não está aparecendo? O que é que está acontecendo? Será que no Brasil as pessoas faziam isso? Não é possível. Os brasileiros são tão bonzinhos. Né? O Twitter brasileiro é engraçado, né? E tudo sem o conhecimento dos usuários. Óbvio, o povo não sabe. Agora você vê, o povo sempre apontou isso, né? A turma da direita falou, ó, tá tendo sabotagem. Tendo limitação, tá tendo perseguição contra a direita. Aí vem, não, teoria da conspiração, você é maluco? Não, aqui todo mundo é do bem. Jamais faríamos qualquer coisa contra a direita. E aí o Elon Musk, ele pega exatamente o tweet da Vijaya Gadde, retweetando o Keyvan em 2018, falando, ó, o Twitter existe para servir como uma conversa pública. Habilitando, né, uma importante discussão, que assim, tornando possível que discussões importantes aconteçam ao redor do mundo. Favorecer uma ideologia específica ou credo vai contra tudo que nós, sei lá, estamos aqui, sabe? O que nós acreditamos, o que nós nos propomos. Uma tradução melhor. E não era isso que acontecia, né? Não era isso que acontecia. Aí ela continua. Controlamos bastante a visibilidade, controlamos bastante a amplificação do seu conteúdo. E as pessoas normais não sabem o quanto fazemos, disse um engenheiro do Twitter. 2 funcionários adicionais do Twitter confirmaram. O grupo que decidiu limitar o alcance de determinados usuários foi o Strategic Response Team, Global Escalation Team, ou
SRT Get. Costumava lidar com até 200 casos por dia. 200 casos por dia, não é muita coisa. Só a coisa fica pior. Você tem, vamos chamar só de SRT. O SRT é... Como é que pode falar? É como se fosse a Polícia Federal. Você tem a Polícia Federal. Não, melhor. Você tem a PM. Você tem a polícia. A polícia é o SRT. Mas havia um nível além da emissão de bilhetes oficiais, além dos moderadores da base seguindo a política da empresa no papel. Essa é a política de integridade do site Suporte de Escalação de Política, conhecida como CIP-PES. Esse grupo secreto incluía o chefe jurídico, política e confiança, a Vijay Agad, o chefe global de confiança e segurança, o Yoel, o CEO subsequentes, Jack Dorsey e Parag Agrawal e outros. E aqui uma das decisões mais importantes e politicamente mais sensíveis foram tomadas. Pensa numa conta com muitos seguidores, controversa, disse outro funcionário do Twitter. Para estes, não haveria bilhete nem nada. Aqui é o BOP. É o grupo de elite. Na verdade, aqui é o grupo... Não sei nem o BOP, né? Aqui seria o MI6, que é lá do James Bond. A missão oficial, você passa a missão, ela se autodestrói depois de 10 segundos. Não tem registro, não tem bilhete, tem nada. É só os cabeças, os mandantes. E aí ele dá o exemplo. Pensa numa conta com muitos seguidores, né? Pô, aqui eu não sei quantos milhões de seguidores. Vamos agir. Quem é que vai saber? Não sei, não tem nenhum registro, não tem nada. Nada. O que essa turma fazia, não existe registro. E a gente comentou sobre essa Vijay Agad, por exemplo. Ela depois foi convocada pela administração Biden para, inclusive, ajudar na formulação de políticas para combater a desinformação online, etc. Tudo mais. E aí um dos perfis que eles apontam, a Barry, que sofreu aí diversas coisas na mão desse grupo secreto, é o Libs of TikTok. Esse perfil aqui é como se fosse uma espécie... Sabe aquele perfil tipo assim, ódio do bem, que sai postando um monte de coisa, sei lá, o cara de esquerda passando vergonha. Pra quem não conhece esse perfil, assim, pessoas de esquerda passando vergonha. Ele pega vídeos do TikTok de pessoas de esquerda que acham que estão fazendo algo sensacional e ele posta, só isso. O vídeo que a pessoa publicou na internet não é alguém explicando, apontando, ó, olha o que a esquerda tá fazendo. Não, ele encontra um vídeo engraçado de alguém da esquerda e ele reposta. E você coloca a mão na cabeça e fala, meu Deus do céu. E ela fala o seguinte... Uma das contas que chegou a esse nível foi o Libs of TikTok. Estava na lista negra de tendências e foi designada como não tome medidas contra o usuário sem consultar o grupo secreto, o CIP. Tá aqui em cima. Cadê meu mouse, meu Deus? Olha aqui em cima. Tem um aviso no perfil. Não tome nenhum tipo de ação sem consultar o MI6, né? James Bond. Não faça. Se você voltar aqui nas outras imagens, cadê? Ah, porque ela não tá em zoom, mas aparece ela em cima. Não mexa. Não mexa. A gente vai voltar nessa imagem depois. Eu recortei aqui a parte da esquerda, não foi à toa. A gente volta. A conta que Shaya Haishik iniciou em novembro de 2020 e agora possui mais de 1.400.000 seguidores, foi sujeita a 6 suspensões em apenas 2022, este ano. Diz Haishik. Todas as vezes, Haishik foi impedida de postar por até uma semana. O Twitter informou repetidamente a Haishik que ela havia sido suspensa por violar a política do Twitter contra discurso de ódio. Mas... em um memorando interno do grupo secreto, isso aqui não tem registro, não, memorando interno, não só para eles ali dentro, mas a menina conseguiu ter acesso, de outubro de 2022, após sua 7ª suspensão, o comitê reconheceu que o perfil, né, Liberals of TikTok, não se envolveu diretamente em comportamento que viole a política de conduta de ódio. Suspenderam a pessoa sem razão. Suspenderam a pessoa por discurso de ódio e no memorando interno falando, ela não fez nada assim diretamente que prove que foi discurso de ódio. Eu grifei aqui os 2 pedaços, ó. Nesse momento, as políticas do site, né, não encontraram evidências explícitas
ou quer dizer, tweets explícitos que violem, né, essa questão e que poderiam resultar na permanente suspensão da conta. E aí diz, enquanto Libras of TikTok não engajaram diretamente em algum tipo de comportamento que se, sei lá, configure na política de olha, blá, 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 o usuário continua fazendo isso, fazendo aquilo outro, etc. Aí tenta pegar, não, porque os tweets que ele posta, se você olha, né, meio que cria uma narrativa, e aí você, assim, muito no subjetivo, pesando a mão, passando por cima das regras, aí a gente pode punir. Basicamente isso. O comitê justificou suas suspensões internamente, alegando que suas postagens encorajavam o assédio online de hospitais, serviços médicos, insinuando que a afirmação de gênero na saúde é equivalente a falar, né? Não pode falar dessa questão de gênero, sabe como é. Compare isso com o que aconteceu quando a própria Haishik foi doxada em 21 de novembro de 2022. A dona desse perfil era um perfil anônimo e descobriram quem era a dona. Se chama Haishik, Shaya Haishik. É uma ex-agente imobiliária, né? Ela trabalhava como agente imobiliária no passado, parou, aí não sei o que faz mais hoje em dia da vida. E aí divulgaram as fotos dela. Aí tá falando, ó, vamos ver o que foi que fiz. O que é que o Twitter fez quando divulgaram dados que poderiam colocar a segurança da Haishik em risco. Uma foto de sua casa com seu endereço foi postada em um tweet que recebeu mais de 10 mil curtidas. Quando Haishik disse ao Twitter que seu endereço havia sido divulgado, ela disse que o suporte do Twitter respondeu com esta mensagem. Analisamos o conteúdo denunciado e não achamos que violava as regras do Twitter. Nenhuma ação foi tomada. O tweet doxing ainda está vivo. Até hoje o tweet está lá. E aí ela coloca o e-mail nesse tweet número 22. Ela coloca ali a imagem que é do e-mail. Imagina, o perfil vinha sendo repetitivamente suspenso, censurado, sofrendo na mão dos moderadores. E aí quando uma pessoa de fora dá um exposed, né, faz um dox dessa pessoa mostrando quem ela é, colocando o endereço dela, a casa dela, etc., nada aconteceu. Aí eu falo, não, essa pessoa aqui que divulgou teus dados, não, isso não viola a política do site não, viu? Viola não. E só contra a turma da direita. Em mensagens internas do Slack, os funcionários do Twitter falaram sobre o uso de tecnicalidades para restringir a visibilidade de tweets e assuntos. Aqui está o Yoel, então chefe global de confiança e segurança, em uma mensagem direta a um colega início de 2021. Aí tá falando lá, né? Não, melhor, certo, blá, blá, blá. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer para reforçar essa questão de spam, blá, 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 né? As nossas políticas, o que a gente pode mudar nas políticas internas. 6 dias depois, em uma mensagem direta, com um funcionário da equipe de pesquisa de saúde, desinformação, privacidade e identidade, o Yoel solicitou mais pesquisas para apoiar a expansão de intervenções de política de não remoção, como desativar engajamento e desamplificação, filtragem de visibilidade. O cara queria uma pesquisa que apoiasse e reforçasse essa necessidade de colocar pessoas, né, em lista de shadow ban, isso aqui, para não ampliar o tweet, vamos reduzir o alcance, vamos dificultar que a pessoa seja encontrada, né, na hora que você buscar o nome dela. O Yoel escreveu, a hipótese subjacente a muito do que implementamos é que, se a exposição a, por exemplo, desinformação causar danos diretamente, devemos usar remediações que reduzam a exposição e limitar a disseminação, né, e a capacidade de viralização do conteúdo. Isso é uma boa maneira de fazer. Ele acrescentou, colocamos Jack a bordo, que era o dono do Twitter, para implementar isso para a integridade cívica no curto prazo. Mas precisaremos apresentar um caso mais robusto para incluir isso em nosso repertório de remediações de políticas. E ela diz, há muito mais por vir, coloca lá, fala que vai vir a parte 2, marca lá uns jornalistas. E após isso daí, tivemos alguns desdobramentos. Algumas falas interessantes do Elon Musk. Essa daqui, né? O perfil lá do Libra TikTok diz, ó, eles me suspenderam várias vezes sabendo que nunca violei nenhuma política. E isso é o que acontece quando você fala sobre coisas que eles não querem que você fale. Que bom que esses dias no Twitter acabaram. Obrigado, Elon Musk. Aí diz, ó, de nada. O Twitter não será perfeito no futuro, mas será muito melhor. Aqui está o perfil original em inglês. Vamos olhar aqui a tradução. Aí o cara diz, pronto. Já estão criando agora uma nova narrativa.
Eles não estavam banindo oponentes políticos. Eles estavam apenas aplicando a política de spam. Não. A gente não estava bloqueando as pessoas. Não, era só a política de spam. Balela. Balela. E o Elon Musk diz, ó. Como a Barry claramente mostrou, as regras foram aplicadas contra a direita, mas não contra a esquerda. Ainda que fosse, não, estão aplicando aqui as regras de spam, tá? Mas isso só aconteceu com a direita. Apenas com um único lado está sendo prejudicado. Você acha que isso é só nessa plataforma? Aí veja, o Twitter está trabalhando em uma atualização de software que mostrará o status real de sua conta para que você saiba claramente se foi banido, o motivo e como apelar. Tentar transformar agora numa rede transparente. E eu acho que isso daqui tem um potencial interessante, porque as pessoas vão olhar e falar, pô, cara, peraí. Assim, eu gosto do Instagram, gosto de postar umas fotos, uma coisa, mas, cara, aquela rede social da Elon Musk, né, é uma rede transparente. Eu sei que pelo menos o que tá lá é meio que tá lá. Isso daqui pode se tornar uma pequena tendência. Talvez isso aqui possa ser um movimento que se amplie, né, para outras redes. Principalmente se tiver uma grande adesão da população. E aí, olha só. Voltando lá no print que eu falei que eu tinha cortado uma parte dele. Eu não tinha prestado atenção. Tinha só lido assim as coisas, etc. E aí, o Elon Musk ele respondeu essa menina, a Marina. A propósito, os funcionários do Twitter podem ver os seus DMs, as suas mensagens pessoais. E aqui é uma imagem do que o moderador do Twitter ele consegue ter acesso. Então tem aqui, ó, timeline, spaces, vídeos ao vivo, e aí tem aqui dados de e-mail, telefone, as listas que as pessoas criam, e tem aqui, ó, as mensagens, direct messages. Não é possível, será? E Elon Musk responde. Ô Elon Musk, qual a sua posição sobre as DMs e direitos de privacidade do usuário? E ele responde, as DMs devem ser criptografadas, de modo que seja impossível para qualquer pessoa no Twitter ver as DMs do público, assim como é o caso do Signal ou do iMessage. E aí o Ian Miles ele fala o seguinte, então, portanto, provavelmente não é uma boa ideia enviar informações confidenciais por DMs até que haja um sistema de criptografia ponto a ponto. E ele diz 100%. Ou seja, é uma rede social que o que você escreve as pessoas podem estar lendo. Aí você fala, tá, mas eu não tenho o que esconder. Eu não tenho o que esconder, eu sou uma pessoa honesta. Sou uma pessoa que assumo as minhas palavras. Não, tá aí, beleza. Mas o que é que não garante que, sei lá, tu já pensou se você tem aí, sei lá, políticos conversando, pessoas conversando, pessoas trocando informações que às vezes eles não querem que vazem. Desde fotos, né, mais picantes ou algo assim do gênero. Será que os funcionários do Twitter no Brasil, em algum momento, sei lá, quem será que fica mandando mensagem para Bolsonaro? O que é que eles estão? Isso é meio complicado, né? Você já pensou? Ter acesso às mensagens que um presidente da república, um governador de estado, assim, todo mundo recebe. E isso aqui é sério. Isso aqui, assim, eu acho que os modelos não deveriam ter acesso a esse tipo de coisa, né? Porque o ser humano é falho. Eu não tô falando só presidente da república, não. Tô falando qualquer cargo da máquina pura. Tu já pensou o tipo de informação que pode ter? Por muito menos, vimos uma vaza-jato. Fica pior. E aqui pra mim que eu acho que é a cereja do bolo. Por quê? Até então estávamos comentando sobre influenciadores, médicos, né, jornalistas. E aí o Ian Miles ele volta. Ele coloca aqui duas perguntas, né? E o Elon Musk responde ao primeiro tweet. Responde sim, sim, sim. A resposta que você quer? Sim. E o que é que Elon Musk respondeu sim? O Ian Miles pergunta, então aqui está uma pergunta para Elon Musk e para a Barry. Algum candidato político nos Estados Unidos ou em outro lugar foi sujeito a shadow ban enquanto estava concorrendo a um cargo ou buscando a reeleição?
Complicado, hein? Complicado, hein? Além disso, a questão de saber se algum dos atos de supressão, né, encoberto do pseudobando no Twitter, foi feito a mando de agentes políticos, campanhas, ativistas ou do governo em qualquer nível, especialmente o governo federal. Já pensou, sei lá, vamos pegar um país aí. Espanha. Tem disputa do governo da Espanha, a turma de centro, vamos falar assim, né? Vamos falar, a turma do centro manda, né, cortar as asinhas do candidato liberal. Não, que liberal na economia, vamos cortar as asinhas dele. Amanda, aí o Twitter vai lá e desliga, aperta o botão, né? Segura a tua onda aí, irmão. Se isso aconteceu no Twitter, será que isso pode acontecer também nas outras redes? Eu acho que nas outras plataformas também deve ter algum tipo de mecanismo mais ou menos desse jeito, né? Eu acho que durante a eleição aí, cara, tinha uns perfis assim que você fala, rapaz, esse perfil pequenininho, olha o engajamento que essa postagem tem. Aí quando você olhava o Trending Topics, uma coisa que eu comentava, eu falava, rapaz, é engraçado, os perfis, porque o Twitter, não sei se vocês usam, ele sugere pra você perfis. Você tá passando, ele fala assim, siga essa pessoa, siga essa. E além disso, ele também coloca tweets na sua timeline, onde as pessoas não curtem e não compartilham. Ele só coloca o seguinte, tal e tal pessoa segue esse perfil. Aí coloca o tweet da pessoa. Pra mim, e eu não curto os tweets, só aparece perfil recomendado de deputado de esquerda. Deputado de esquerda, senador de esquerda, governador de esquerda, o Dilma. Às vezes, rapaz, mas que coincidência, hein? Que coincidência. Eu acho que isso aqui é uma ótima pergunta pro Senado fazer, né? O Eduardo Girão, que tá olhando essa situação aí mais de perto, fazer um questionamento para entender. Porque isso daqui é uma coisa que tem que ser solucionada, assim, tem que ser solucionada para sempre. Não dá para viver em um cenário desses. Se fala tanto aí sobre regulamentação das redes sociais, redes mais limpas, mais justas. Olha o que está acontecendo. A preocupação de uma turma aí parece que é censurar. Acho que isso daqui é o que deve ser colocado na mesa quando se falar em regulamentação da mídia. É garantir que as pessoas sejam tratadas igualmente. Olha o absurdo que está acontecendo. Isso é só a parte 2. E olha o que o cara diz, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. Na Europa, na Austrália, sei lá, na Colômbia. No Brasil não acontece isso, de jeito nenhum, esquece. Mas vale a pena ainda assim questionar. E aí o Elon Musk ainda fala o seguinte, um país 50% com o lado do debate sendo banido, o que será quando houver um campo de jogo nivelado? E é o que exatamente a gente comenta aí. Aí o Shibetoshi diz, eu espero que 10, 80, 10. O 80, na real, é o cidadão comum, é o chamado afegão médio, tio do churrasco, é a tia do zap. No dia que o debate foi equivalente, ainda que o cara, sei lá, esteja precisando fazer um alinhamento, né, e balanceamento do carro, porque o carro tá puxando pra esquerda, o carro, na hora que nivelar, eu falei, rapaz, já usei demais o pneu da esquerda, então na hora de começar agora a desgastar o pneu da direita, né, fazer aqui um rodízio de pneu, não, vamos mudar direito, tá puxando demais pra esquerda. Eu acho que a turma, quando começar a ver as postagens, olhar, rapaz, olha o que a imprensa tá falando, né? Rapaz, a imprensa tá sendo muito injusta. Pô, essa ideia aqui desse cara é interessante. Pô, esse apontamento que esse cara tá fazendo sobre esse projeto de lei que a imprensa não está criticando é importante. Pô, eu tava achando que a PEC da picanha, né? A PEC do rombo era sensacional, mas quer dizer que isso aí pode causar problemas, porque eu quero comprar uma casa, eu quero trocar de carro, etc. E pode impactar os juros. E no final do dia, eu que sou mais pobre, sou eu que vou me dar pior? É, rapaz. Esse tipo de coisa, às vezes, não chega para as pessoas comuns. Aí o Elon Musk diz, a extrema-direita e a extrema-esquerda se separarão do Twitter em câmaras de eco irrelevantes. Gente, eu não acho que o Elon Musk vê os conservadores como a extrema-direita, até porque esse Miles, ele tá o tempo todo batendo papo. É um cara que ele se considera conservador. O Charlie Kirk, o Elon Musk também bate papo direto. Também, a própria menina falou, um ativista conservador. E o Jason diz, você promete? Ele diz, os extremistas já se mudaram para a plataforma como... já esqueci o nome. A turma que tá aí é a turma do 80%.
É o cidadão comum, é o cara que tá preocupado com o Brasil, é o cara que tá preocupado com os Estados Unidos, tá preocupado com, sei lá, qualquer país, o país que ele mora. Ele quer ver uma melhoria. Só isso. A turminha extrema... Quem é que tá querendo sair no Brasil? Quem é que tá querendo sair da plataforma? O que é que a mídia brasileira tá falando sobre o cara? Que Elon Musk aí, vixe, desinformação, isso de ódio, blá, se alinhou à extrema direita, isso, aquilo, outro. Isso daqui eu tô falando pra vocês, ó, desde a compra, falei, pessoal, isso aqui é interessantíssimo. Interessantíssimo. O Twitter ainda é a principal plataforma do debate público, a que mais interfere nas discussões políticas como um todo. E o ambiente vem aí, né, abrindo para as possibilidades de cada vez mais as pessoas terem acesso à informação de qualidade. Mas vamos continuar. Tipo de informação que com certeza a maior parte da grande imprensa, pelo menos na grande imprensa não, né? Porque só na Veja, mas só saiu na Veja também, eu não vi em outros veículos. Agora isso aqui eu jamais acreditaria, sei lá, passando no Jornal Nacional. Será que alguma vez na vida William Bonner já falou sobre o Foro de São Paulo? Eu acho que não. E a Veja fala o seguinte: vitória do Dilma impacta luta pelo socialismo em todo o mundo. O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores se reuniu nesta quinta e aprovou uma carta em que declara a política do partido diante do novo governo Dilma. A reunião foi a primeira do PT após as eleições e contou com a presença do presidente eleito. A carta expõe a avaliação do pleito pelo partido, que considera a vitória de Lula e Alckmin um fator de impacto no desenvolvimento das liberdades democráticas e socialismo a nível global. A discussão em torno da natureza e do significado histórico da vitória da chapa Lula-Alckmin não é pauta apenas no Brasil, atingindo e impactando as múltiplas lutas por desenvolvimento com justiça social, transição ecológica, é o centro da pauta dessa turma, soberania, liberdades democráticas e socialismo em todo o mundo, diz a declaração. Não! Como não? Caçar como... Não, pô, não existe. É o fantasma do comunismo. Fazem até piada. O Foro de São Paulo, olha, o idiota ali acredita. Aí você vê. Coluna da Malu Gaspar. Lula convidou Pedro Castilho, acusado de dar golpe no Peru, para sua posse em janeiro. Perón dissolveu o Congresso e decretou toque de recolher nesta quarta. Imprensa do país andino relata que dirigente foi preso. Sobre sobre o Castilho, o Gustavo Petro falou o seguinte, ó: eu solicito que se ele é alguma coisa de direitos humanos, né? Centro Internacional de Direitos Humanos ou Comissão Interamericana, deve ser Interamericana, que ele diz, aplique a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, deve ser a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Então que aplique, blá blá blá, e emita medidas cautelares em favor do presidente do Peru, Pedro Castilho, o direito de eleger e ser eleito e de ter um tribunal de julgamento independente foi violado. Foi golpe. Mais um golpe. Mais um golpe. E aí, para falar da turma da esquerda e até já criar um link, hoje podemos ter os primeiros nomes oficializados. Os possíveis ministros em caso do Dilma subir a rampa. Olha as pérolas. Mas socialismo, comunismo não existe. Não, isso é maluquice de bolsominion. Haddad na Fazenda. Flávio Dino na Justiça. José Múcio na Defesa. Marina no Meio Ambiente. Rui Costa na Casa Civil. E estão falando que vai colocar o Mauro Vieira na Relações Exteriores. Foi ministro da Dilma. A Marina, como ministra do Meio Ambiente, ainda poderia representar que aquela Isabela Teixeira assumiria então a autoridade do clima e não ficaria ligada ao meio ambiente. Não ficaria, porque elas não se dão bem. Ou seja, você vai ter uma secretaria que é mais poderosa do que os ministérios, porque vai mandar em mais de 10 ministérios diferentes, ligado ao presidente da República para ele falar sobre o clima. Salvar o planeta. Tentar impedir a vaca de peidar. E além dessas nomeações, que estão sendo cotadas aí para ministério, e aí que a gente vai começar a falar dele, que não deu tempo de falar ontem, o bastidor falou o seguinte: já sentou na cadeira.
O senador petista Jean Paul Prats trabalha tanto para ser o presidente da Petrobras que, em conversas reservadas com políticos e gente do mercado, fala da estatal como se já estivesse no comando dela. Está até sondando nomes para montar sua equipe. No fim do ano, encerra-se o mandato de Prats. Ele assumiu o cargo por ser suplente da então senadora Fátima Bezerra, eleita governadora do Rio Grande do Norte em 2018. Se o petista não assumir a presidência da Petrobras, pode voltar à consultoria privada de óleo e gás, onde fez carreira e dá conselhos aos clientes sobre a lei das estatais. Isso no final é uma piada, porque a matéria é muito mais longa. Aí está falando o seguinte: em tese, o Jean Paul Prats nem poderia assumir devido à lei das estatais e que ele teria um parecer para mostrar que não, que ele pode, etc., que a lei das estatais não se aplica no caso dele, etc. Ele falou, então tu vai lá e explica da lei das estatais. E aí, vamos falar do Carlinhos Gabas. Tanto tempo, andava meio desaparecido. Isso aqui estava no tweet de ontem e o que me levou a dar um Googlezinho para dar uma olhada nas coisas foi o seguinte. Estava passando no Twitter e vi esse tweet aqui do Renato. O Sérgio Caetano Leite, funcionário e amigo do Gabas, do Consórcio Nordeste, está se preparando para assumir o posto de braço direito do próximo indicado a presidente da Petrobras? Teremos um drone do Gabas na cúpula do controle da empresa? Falei, pô, peraí. Aí eu fui olhar, né? Falei, pô, não, estão cotando aí o Jean Paul Prats. Aí eu resolvi fazer o que nunca deve ser feito. Pesquisar no Google. Quando você pesquisa no Google, rapaz, a esquerda, se fosse esperta, baniu o Google. Se a esquerda fosse esperta, ela baniu o Google, porque aí você não pesquisa, você não descobre. Você fica burro por resto dos dias e aí tá tudo resolvido. Aí eu resolvi dar um Google, botei Jean Paul Prats e Sérgio Caetano Leite para ver o que eu encontrava. Me dei logo de cara com essa matéria aqui. Blog do BG. É um site lá do Rio Grande do Norte, que é a terra dessa turma, pelo menos Jean Paul Prats. O homem forte de Jean Paul Prats no Rio Grande do Norte. Isso aí é de 23 de junho do ano passado. Diretor financeiro do Centro de Energias Renováveis, Sérgio Caetano Leite, terminou seu mandato no mês passado, segundo edital de convocação do Instituto para Preenchimento do Posto. Sérgio estava como diretor financeiro desde 2016, mestre em Economia e Gestão Empresarial, como se define no Twitter. A saída dele do Instituto do Jean Paul não significará, no entanto, falta de demandas. É que Sérgio Caetano Filho construiu vínculos com o Rio Grande do Norte e o Nordeste no geral. No estado governado por Fátima Bezerra, o Diário Oficial registra as passagens de Sérgio pelo Conselho de Administração da AGN, Agência de Fomento do Estado, e pela Potgás, onde também tem assento no Conselho Fiscal. O consultor de empresas também é nomeado junto ao Consórcio Nordeste, onde é subsecretário de programa. Mas segundo os registros de base de dados financeiros da empresa, Sérgio não mora nem no Rio Grande do Norte, nem na Bahia, mas no Rio de Janeiro. Estranho, né? No Rio Grande do Norte, segundo apuramos, ele é hóspede do senador quando está por essas terras. O consultor aparece como sócio majoritário de 3 empresas e como sócio com até 50% de participações em mais 2. São elas: a SLSQ, Comércio e Exportação, Kibis Soluções, Rio de Janeiro Consultoria de Investimento, Atma Sociedade Gestora de Participações, Strong, Com, Imp, XP e REP. Aí eu fui dar uma olhada nesse negócio do Consórcio Nordeste. Coloquei no Google, aparece esse PDF, né? Sérgio Caetano Leite, subsecretário, programa, né? Consórcio Nordeste. Aí você vai dar uma olhada no... Depois fui dar uma olhada no LinkedIn dos dois. Aí encontrei, né? Botei até embaixo aqui para depois não achar que não. O Jean Paul Prats, né? Fundador e diretor da Expetro, consultoria aí na área de petróleo e gás. Aí você vai lá e dá uma olhada no Sérgio Caetano, é diretor da Expetro, até atualmente, né? Assim, de 2002 até agora. O Jean Paul Prats, ele deixou a Expetro em maio de 2015. E aí, eu só grifei isso aqui, essa Praxis, que ele diz que ele tem experiência, né? Tá até hoje lá, até agora. E aí, porque quando você dá um Google também o nome dos dois juntos, aí aparece aqui, né? Empresas onde a Atma participa. E também quem são sócios da Atma. E aí aparece ambos juntos, Sérgio Caetano e o Jean Paul Prats. Só avançando aqui, né? Ou seja, no final do dia, eles se conhecem,
aparentemente tem um vínculo, mas é engraçado você ter um cara próximo que se aproximou do Gabas, né? E que agora vai estar também, caso o Prates aí assuma a presidência da Petrobras, você tem um amigo que é um amigo do Gabas, né? Ele sempre foi amigo do Jean Paul Prates e agora também, sei lá, conseguiu nesse percurso conhecer pessoas importantíssimas. Olha os nomes que estão sendo veiculados. Olha os nomes que estão sendo veiculados. Enfim. Estados aprovam aumento de ICMS em tempo recorde. Pegando só isso aqui não é apenas da gasolina, isso aqui também envolve outros tipos de produtos. Mas pensa tudo que aconteceu ao longo do ano de 2022. Ao longo do ano de 2021 também. Os problemas que o mundo enfrentou, sabe? O quanto a população sofreu. A dificuldade que foi conseguir aprovar a redução do ICMS dos combustíveis. E a turma já tá aí falando em aumento. E não é qualquer aumento, é aumento em tempo recorde. Não, vamos aumentar. Vamos aumentar todo o custo. Tem como isso dar certo? Alguém bota fé na economia brasileira? Tem uma matéria sobre isso. Dados. Pesquisa sobre se a economia no Brasil vai dar certo ou não. Aí vamos falar sobre isso. Vamos falar um pouco sobre a economia PEC do rombo. Vejam só. Bolsonaro furou o teto para se reeleger e quebrou o governo. Quebrou o governo? Contas do governo fecham no azul em 19 bilhões em julho. O melhor resultado para o mês desde 2011. Isso parece uma notícia que o governo está quebrado? Contas do governo fecham no azul em 14,4 bilhões em junho. Melhor resultado para o mês em 11 anos. O governo fechará as contas no azul pela primeira vez em 8 anos. Contas públicas têm superávit de 11 bilhões em setembro. Melhor resultado em 12 anos. Brasil deve fechar contas externas no azul após 14 anos, por conta do crescimento de commodities. Bolsonaro quebrou o Brasil? Bolsonaro quebrou o Brasil? E ele fala assim, olha a relação. Bolsonaro furou o teto para se reeleger e quebrou o Brasil. Porque furou o teto. Então, a solução para salvar o Brasil é furar o teto de novo para curar o teto furado? Não entendi. Porque é o que a turma da imprensa está apostando. Não. Bolsonaro furou o teto e quebrou o Brasil. Então vamos furar o teto de novo e agora as coisas vão dar certo. Aqui está a votação no Senado. Aqui foi o primeiro turno. No segundo turno, algumas pessoas que votaram não, nem foram mais votar, porque viu que não tinha mais muito o que fazer. Aqui dei um pequeno zoom só para você dar uma olhada. Você vê, ó. Alguns senadores, eu até fiquei surpreso por terem votado sim. Eu esperava realmente ter votado não, como por exemplo o Márcio Bittar. É um cara que direto ficava postando foto com Bolsonaro, etc. União Brasil. Mas parece que não tem nenhum tipo de independência. Quem manda é o Bivar. Aí você vê o Collor votou sim, Renan Calheiros sim, óbvio, Rodrigo Cunha, Davi Alcolumbre, óbvio, é sim, Barreto, Randolph. Aí você vê que no Amazonas o Plínio Valério é o único que votou não. Os outros são Eduardo Braga e Omar Aziz. Não tinha que esperar nada diferente. Aí na Bahia, todo mundo votou sim. Ceará, só o Girão votou não. O Tasso Gereissati, que ficou no discursinho que não, temos que ser responsáveis, responsabilidade social. Eu mesmo apresentei aqui uma PEC de 80 bilhões, 80 é suficiente, não precisamos de 200. O Tasso foi lá e votou sim também. Aí o Isalci, que vez ou outra aí fazer alguns acenos mais à direita, votou sim. A Leila, óbvio, à esquerda sim. O Regufo votou não. Contarato, óbvio que é sim, é do PT. Marcos Duval votou não. Rosa de Freitas do MDB, do Renan sim, óbvio. Cajuru sim. Luiz do Carmo sim. Vanderlan, não sei nem quem é esse sim. No Maranhão, todos votaram sim. E diziam que o Roberto Rocha era próximo de Bolsonaro. Aí no Mato Grosso, Carlos Favaro, óbvio, quer espaço no governo, o quê? Ele quer espaço na turma do Carreta Furacão.
tá pleiteando a ver se vai virar ministro da Agricultura. Votou sim. Esse Jaime Campos não sei quem é. Wellington Fagundes não sei quem é, mas do PL. PL! Votou sim. Do PL. Nelson Trade, sim, né? O primo do Mandetta, Simone Tebet, Soraya Tronic do Mato Grosso do Sul, todos votaram sim. Soraya Tronic falava tanta responsabilidade fiscal, economia, imposto único. Sim. Aí em Minas Gerais, Carlos Viana votou não, um dos poucos, do PL. Alexandre Silveira, é o relator, óbvio, quer ser ministro da carreta furacão. Álvaro Dias votou sim. E o Flávio Arnes Alves também, amigo do Moro, sim. Ouro visto, não. Não vai. Paraíba, todos votaram sim. No Pará, todos votaram sim. Pernambuco, todos votaram sim. No Piauí, um votou não. A mãe do Ciro Nogueira, que é a suplente dele, Eliane Nogueira. Minha surpresa, né? Acho que o Ciro Nogueira vai votar não, porque eu falei que ia ser oposição. Vai. Vou votar não. Mas o Mano Ferro do PP votou sim. Aí no Rio de Janeiro, foi o único estado do Brasil que todos votaram não. Para minha surpresa. São os 3 do PL. Carlos Portinho, Flávio Bolsonaro e o Romário, todos votaram não. Rio Grande do Norte, todo mundo votou sim. O Stevenson depois ele mudou o voto. No segundo turno ele votou não. Ele falou que votou sim, porque no segundo turno ia apresentar uma nova coisa, um partido dele, etc. E ele votou não no segundo turno. Rio Grande do Sul, 2 nãos, o Lazier e o Reis. Rondônia, só o Marcos Rogério foi contra. Roraima, todos sim. Engraçado que esse Chico Rodrigues ali de Roraima, que é do Brasil, tá querendo ver se ainda vai PL. Santa Catarina, 2 nãos, o Esperedion Amin e Ivete Silveira, não sei quem é essa Ivete, parabéns pra ela. Tocantins, todos votaram sim. E aqui faz questão de destacar, Eduardo Gomes era líder do governo no Senado. O Eduardo Gomes era o líder do governo no Senado, votou sim. São Paulo, todos votaram sim. Sergipe, a Maria do Carmo Alves votou não, que é do progressista. Agora interessante também que o Alessandro Vieira apresentou uma PEC de 70 bilhões. Ele sabia que 70 bilhões era o suficiente. E ele concordou com esse rombo nas contas públicas que está deixando todo mundo que tem um mínimo de consciência extremamente preocupado. E aí quando você olha os partidos, só quem orientou não foi o PL, o PP e o governo. O restante, tudo sim. O Podemos liberou a bancada e o PSDB também. E a bancada feminina também. Desesperador. Desolador. Ainda sobre o Senado, antes de voltar para a economia, Rogério Marinho oficializou a candidatura dele. Vai ser o candidato do PL para ser o presidente do Senado a partir de 2023. Espero que a turma aí tenha força, tenha realmente condições, porque o Pacheco... O que falar do Pacheco? Entendeu o que falar do Pacheco? Aí voltando aqui para economia. Olha o picanheiro. Olha o tamanho da picanha que tu vai receber. Ó, a picanha que tu vai receber. Para Abílio Diniz, PEC da transição não preocupa. Não preocupa. O Brasil vai crescer 3% em 2023. Eu vi que alguém brincando falou o seguinte: ano que vem vão ficar revisando o PIB mais para baixo. Assim, inúmeras revisões sempre para baixo. Após eleições, a população está mais pessimista com a economia. Revela a nova pesquisa. Por que será que a população está pessimista? Por que será? Olha o gráfico da Quest. O engraçado é que quando você pega as datas e você vê a crescente de Bolsonaro, né? Conforme Bolsonaro ia crescendo, a esperança das pessoas na economia crescia junto. Aí passa... Olha o dia da eleição. Passou a eleição. Isso aqui é a turma que acha que vai melhorar. A turma que acha que vai melhorar teve essa queda brusca. Em vermelho é a turma que acha que a economia vai piorar. Olha o crescimento. E ainda, a Folha de São Paulo solta nota dessa. Que eu acho que, de verdade mesmo, para ser realmente justo, eu até explico, a Mônica Bergamo, que foi quem soltou essa nota, ela deveria ter dito o outro dado. Os que não concordam. Porque é assustador. Mesmo entre os picanheiros,
Mesmo entre os picanheiros, apenas 60% apoia o Haddad na Fazenda. 40% dos picanheiros não concordam ou não opinam, não sabem o que falam sobre o Haddad na Fazenda. Imagina, o nome dos picanheiros ligado à picanha, né, histórico do PT, 60% de aprovação. E aí, quando você olha no eleitorado de Bolsonaro, 80% são contra. 12 apoiam. Acho meio difícil. Eu acho que esses que apoiam, não vou apoiar o Haddad. O Brasil quebrar. Pra eu descontar minha raiva no Brasil. Tem gente que é assim, né? Tem que, às vezes, torce pra dar errado. Só fala, não, tem que dar errado pra esse povo aprender. Pra esse povo sofrer no lombo. E lá na frente ver se acorda. E 8% dizem não saber ou não responderam. Mas entre a turma da picanha, 60%, apenas 60% deles apoiam. É assustador. Depois não sabe que a economia vai dar errado. Enfim, ficamos por aqui. Lembra de dar aquela curtida, aquela compartilhada. Se for meu trabalho, faz também no canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. E é isso, né? Compartilha o vídeo mais uma vez e confere. Hoje tem Quinto Elemento. Temos um participante novo hoje. Vocês vão ver lá. Não quero dar mais detalhes. E com fé em Deus. Depois de ontem, né? Depois de ontem, os deputados aí ganhando suas contas. A minha fé é um pouco maior, né? Que amanhã a gente vai se ver de novo. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.